Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Que Deus os abençoe. Graça e paz a todos. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique e nos fortaleça. Agradecemos e pedimos por tudo em nome de Jesus. Amém. Bom, então comecemos com a lição número 8. O verso para memorizar diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Nós vamos ver um pouco do contexto disso aqui num dos dias da lição. A lição de sábado nos diz o seguinte: a maioria das pessoas quer ter uma vida bem-sucedida e feliz. Contudo, em um mundo caído, onde tragédia e calamidade podem nos atingir a qualquer momento, esse objetivo nem sempre será fácil de alcançar. Além disso, há a questão de como definimos o sucesso, ou seja, o que é ter uma vida bem-sucedida à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. O que é ser bem-sucedido? Não é? João Batista foi bem-sucedido? Espiritualmente, sim, evidentemente que ele foi. Mas ele não teve o mesmo sucesso financeiro, as mesmas características de José, né? Então, veja que não dá para definir ser bem-sucedido com um aspecto financeiro, com um aspecto social na nossa sociedade. Nós temos que definir ser bem-sucedido à luz de se estamos ou não fazendo a vontade de Deus, porque cada um vai ter, para cada um Deus pode permitir uma situação diferente. Na lição de domingo nós temos o que é importante em primeiro lugar. Leia Eclesiastes 12:1. Qual é a mensagem para nós nesse texto? O comentário da lição diz que à medida que a juventude amadurece, surgem pensamentos sobre o suprimento das necessidades básicas, alimento, roupas, abrigo. E aí Mateus diz que nós devemos buscar, Jesus no Evangelho de Mateus diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Nós temos em Gênesis 28, de 20 a 22, a questão de Jacó, quando Jacó ele conhece Raquel, a pede ao pai dela em matrimônio, em casamento. Nós vemos duas características de Raquel ali. Nós vemos o aspecto de ela ser trabalhadora, dedicada, ser pastora ali de ovelhas, respeitadora, a questão de ela ser bela, mas também no decorrer do tempo nós vemos também que ela tinha características fortes, bastante prejudiciais, né? Então, veja que nós devemos pesar bem, principalmente o caráter de uma pessoa quando vamos contrair matrimônio, namoro, né? As nossas amizades, nós temos que zelar, buscar, né? É lógico que para todas as pessoas nós vamos buscar ser bênção, nós vamos buscar auxiliar, mas nem todas poderão estar sempre no nosso círculo ali, porque vão acabar nos enfraquecendo e nós, estando enfraquecidos, não poderemos auxiliar essas pessoas. Então, muitas vezes nós teremos que nos afastar, buscar força e aí sim ir até essas pessoas para buscar de alguma forma tentar auxiliá-las. E obviamente isso não vai acontecer se ela estiver o tempo inteiro ao nosso lado, né? Nós vamos lá então em Eclesiastes 12. Nós conhecemos a passagem, mas nós vamos ler mais um pouco. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E aí ele fala que é basicamente a questão da velhice, né, das fraquezas que nós tenhamos. Então, temerem o que é alto, antes se rompa o cordão de prata e o pó volte à terra que o era e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, tudo sem sentido, diz o mestre. Tudo é vaidade, diz o pregador. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é que nós devemos buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto nós temos força, enquanto nós temos condição de beneficiar a sociedade, de auxiliar a sociedade, de nos auxiliar, e não no momento que estivermos doentes, fracos, em que nada puder ser feito, que aí já passou o tempo, não que Deus não esteja apto a nos disposto, né? A questão de aptidão é nossa, né? Não que Deus não esteja disposto a nos perdoar, ainda que não estejamos aptos ali em termos de atitudes, né? Desde que estejamos dispostos a nos arrepender, Deus está disposto a nos perdoar. Mas o que nós teremos feito?
Que influência teremos exercido diante da nossa família? Como estarão nossos filhos, filhas, parentes, etc. Né? Teremos exercido boa influência, né? O que teremos feito? Então, basicamente a Bíblia fala, o momento para aceitar a Deus é hoje. Se hoje ouvirmos a voz de Deus, se agora estamos conscientes, decidamos agora por viver ao lado dele. Gênesis 29, 9 a 20. O que há de importante nesse verso, né? Gênesis 29, 9 a 20. Então aqui fala que Jacó ele se pôs a caminho da terra do povo do Oriente. Aí a questão do poço, ele encontra a Raquel. Depois ele vai, estando ainda falando com ele, ela aparece. Ele vai, conversa com ela, chora pela perda da mãe, né? Que ele perdeu a sua mãe. Vai até Labão, né? Seu tio, conversa com ele. Ela correu e anunciou a seu pai. E aí ele foi, contou a Labão, né? Jacó contou a Labão todas as coisas que haviam acontecido. E ele fala, verdadeiramente és tu, meu osso e minha carne. Né? E ele fala, declara-me o teu salário, né? O que você quer? E aí ele pede a oportunidade de trabalhar para contrair matrimônio com Raquel. A Bíblia fala que ela era formosa de semblante, formosa à vista, né? Então, possivelmente isso chamou a atenção, haja vista que Lia era mais velha e Raquel mais nova. Nós vemos sérios problemas comportamentais de Raquel, inclusive em relação a comportamentos que ela teve, que aí possivelmente, por mais que Jacó a amasse, nós vemos aí como nós devemos analisar como uma pessoa realmente se comporta, o que ela está disposta a fazer, se ela realmente está disposta a temer a Deus, né? E disse Labão, melhor que eu a dê a ti do que a outro homem, fica comigo. E ele serviu por 7 anos. Obviamente, a partir daqui nós vemos que Jacó começou a ter problemas, né? E ele sentiu na pele o resultado de não poder confiar nas pessoas, né? De uma pessoa ter um discurso e uma prática diferente. Então veja, sempre que na Bíblia nós vemos as normas, é justamente para nos proteger, né? Se nós buscarmos ser leais às pessoas, as pessoas ser leais a nós e principalmente a Deus, nós vemos que o resultado é benéfico. E quando o contrário, geralmente são problemas que acontecem. Depois que Jacó fez seus compromissos, dirigiu o encontro de Raquel no poço, o futuro cônjuge deve saber o que está, em que está se envolvendo, né? Haverá dívida no caso contraída, que nível de educação foi concluído, estou disposto a aceitar essa situação, ou seja, é preciso que as duas partes sejam honestas ali ao contrair o matrimônio, ou seja, vão conseguir conviver bem, né? Quais são as suas prioridades de vida, o que elas têm como prioridade, principalmente se forem cristãos, a prioridade realmente é espiritual, né? Os dois ali estão convencidos que a prioridade dos dois é espiritual, então isso é muito importante no matrimônio. A bênção do trabalho. A menos que a pessoa seja rica ou beneficiária de um fundo monetário que os pais criaram, ela vai precisar trabalhar. E, geralmente, a lição coloca que isso pode ser resultado de tragédias, né? Deixar algo e o filho não precisa fazer nada para conseguir alguma coisa, ou seja, deve-se ensinar o valor das atividades desde cedo, né? Valorizar aquilo que se tem, aquilo que se consegue, ensinar as prioridades. Gênesis 2,15 e Eclesiastes 9,10 e 2 Tessalonicenses 3, 8 a 10. Antes da entrada do pecado, Deus designou o trabalho a Adão e Eva. O que significa esse fato? Como explicar que alguns que nunca tiveram que trabalhar consideram a sua situação uma maldição? Ou seja, será que não é justamente quando a pessoa ela vê uma situação, acha que por não trabalhar está tudo bem e de repente ela percebe que não é bem assim? Né? Não é necessariamente isso que ela deveria ter? Como será que essa pessoa fica? Né? Como ela se sente? Quando ela percebe que por ela não ter valorizado aquilo que foi adquirido por outra pessoa, ou por ela mesma, e de repente ela entra numa situação em que vai perdendo cada vez mais tudo que tem, como será que ela se comporta? Então, deixamos prontos os versos e vamos lá. Gênesis 2:15. Então nós vemos aqui que Deus planta um jardim no Éden e pôs o homem ali que tinha
formado. Ele planta um jardim, põe o homem ali, fala dos rios, né? Do rio que se divide em braços, né? Fala da importância de seguir as normas, né? De toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Ou seja, a importância de entendermos as nossas limitações, né? Vivemos em uma sociedade em que se ensina para as pessoas que é prejudicial usar a palavra não, porque simplesmente as pessoas não estão dispostas a impor limites a si mesmas. Então, se elas não estão dispostas a impor limites a si mesmas, que dirá ouvir limites impostos por outra? E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então veja, a importância do trabalho, a importância de ter limites, de enxergar os próprios limites, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora que é idônea para ele, ou seja, reconhecer as nossas necessidades, que necessitamos estar com pessoas, que necessitamos estar com pessoas que venham efetivamente ser uma ajuda na nossa vida, principalmente, não é? E que possamos ser ajuda também, bênção na vida das pessoas. E aí o comentário da lição nos diz o quê? O trabalho não foi uma punição. Mesmo no paraíso, em um mundo sem pecado, Deus sabia que os seres humanos precisavam trabalhar. Depois disso, o que aconteceu? Aquele que criou o homem sabia que seria para a sua felicidade, e assim que o criou, designou-lhe um trabalho. E aí então veio a maldição: maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então veja, o que Deus falou, o que Deus estabeleceu aqui foi que o homem teria dificuldades para conseguir algumas coisas. Foi uma punição que Deus deu ao casal aqui, mas também o próprio casal sentiu que à medida que eles foram gradativamente envelhecendo, eles perceberam a dificuldade de manter o mesmo ritmo, de manter a mesma disposição para o trabalho, e eles começaram a perceber então os resultados do que tinham feito, as consequências, que tudo tem consequência, que é necessário valorizar o que se tem para que não se perca. Tudo isso foram lições importantes que Deus deu, e uma delas foi a bênção do trabalho, ou seja, o trabalho, quando bem exercido, quando bem administrado, quando nossa prioridade é realmente a prioridade espiritual, nós entendemos o trabalho como uma bênção. Os anos de labor e os filhos. Nós vamos comentar agora aqui por que a importância do trabalho e a questão do labor e dos filhos. Porque quando você entende onde o trabalho se encaixa na sua vida, quando eu entendo onde se encaixa na minha vida, e temos filhos, a nossa prioridade espiritual vai fazer com que nós não nos percamos nesse caminho, né? E consequentemente nossos filhos também não vão se perder. Vamos lá então, Eclesiastes 9:10. Salomão nos diz o seguinte, Eclesiastes 9: deveras todas essas coisas considerei no meu coração, que os justos, sábios, suas obras estão nas mãos de Deus. Então existem justos diante de Deus? Sim. Existem sábios diante de Deus? Também. Só que quem são esses? Esses são os que entendem que as suas obras estão nas mãos de Deus. Que nós devemos reconhecer que Deus deve estar na nossa vida. E também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Ninguém sabe o que está à espera, né? Só Deus sabe. Tudo sucede igualmente a todos, ao ímpio, ao justo, ao puro, ao impuro, o que sacrifica, ao que não sacrifica. E aí então no verso 10 ele diz o seguinte: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há projeto, conhecimento, sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, dos fortes a batalha, dos sábios o pão, dos prudentes as riquezas, dos entendidos o favor, mas que o tempo e oportunidades ocorrem a todos. Ou seja, existe injustiça no mundo. Você pode ser sábio, você pode ser prudente, pode ocorrer uma injustiça, um infortúnio, um problema, e perdemos aquilo que temos, né? Vemos o caso de terremotos, de vendavais, etc. E de repente tudo aquilo que nós planejamos pode encontrar problemas, né? O grande segredo que eu entendo é que nós estejamos dispostos a entender a importância do trabalho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 8 a 10. Eu vou ler a partir do verso 6
Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Então, deixa eu ver se eu estou no correto aqui. 2 Tessalonicenses 3, 8 a 10. Que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não houvemos, não estivemos, não andamos ali de forma desordenada entre vós. Nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também, porquanto ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente. Então, o que ele está falando aqui se há pessoas que efetivamente não querem colaborar, então não tem porquê a igreja ficar o tempo inteiro dando algo para as pessoas, achando que está ajudando, que está prejudicando. Estamos tirando daqueles que realmente precisam e dando para pessoas que querem se aproveitar, serem espertos, entre aspas, se aproveitar e sobrecarregar a igreja, sobrecarregar a sociedade. Então, o que nós temos que entender, que Paulo enfatiza bastante, nós precisamos ter a noção de que devemos ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda, aqueles que muitas vezes não podem se ajudar. Agora, aqueles que têm condições, nós devemos dar as orientações, as diretrizes para que eles consigam. Do contrário, se nós não tivermos isso bem estabelecido, nós vamos viver em uma sociedade sobrecarregada. Quando muita gente trabalha, quando pouca gente trabalha e tem que sustentar muita gente, esse tipo de sociedade geralmente ela cai. Quando muita gente trabalha e realmente ajuda aqueles que necessitam, geralmente essa sociedade é equilibrada economicamente, socialmente, consequentemente tem mais condição de se fortalecer espiritualmente. Isso falando de uma sociedade que preza pelos princípios bíblicos de trabalho, de auxílio, e ao mesmo tempo preza pelos aspectos espirituais, né? Então vamos lá, lição de terço, os anos de labor e os filhos. Os anos de trabalho geralmente duram cerca de 40 anos, uma época delicada, porque a família está aprendendo a trabalhar em conjunto, estresse financeiro pode destruir a união. São muito mais estáveis famílias em que ambas as partes têm um compromisso cristão e estão dispostas a seguir princípios. Ou seja, voltamos à velha questão do jugo desigual, em que muitos pastores adventistas dizem que não tem nada a ver, tanto faz você com quem você vai casar. E aí, na prática, a gente sabe que se nós não buscarmos pessoas que têm os mesmos princípios que nós, quando nós caímos, como fica? Quando estivermos fragilizados, como fica? Ou mesmo não caindo, imaginem. Você casa com uma pessoa que tem um pensamento diverso do seu, você quer levar o filho para a igreja, ela acha que não tem nada a ver, tanto faz ir para a igreja como ir ao shopping ao sábado. Você fala da mensagem de saúde e para a pessoa tanto faz viver numa mensagem de saúde ou não, é óbvio que isso tem influência. Então veja que muitas vezes nós nos afastamos dos princípios e depois acabamos voltando, né? E devemos tomar cuidado sobre o que ouvimos por aí, né? 1 Timóteo 5,8, Provérbios 14 e Colossenses 3. Que pontos importantes podemos extrair desses textos sobre finanças no lar? 1 Timóteo 5,8, Provérbios 14, 23, e Colossenses 3, 23 a 23 e 24. 1 Timóteo, Provérbios e Colossenses. E aí a lição nos diz o seguinte: em muitos casos, o marido é o principal provedor, embora muitas vezes ambos os cônjuges trabalhem. E geralmente o fato de os dois trabalharem é uma situação bastante delicada que precisa ser bem analisada cuidadosamente para não terceirizarmos a educação dos filhos. Isso tem causado grandes problemas. Casais que focam demais no trabalho se esquecem da educação dos filhos. Aí os filhos crescem muitas vezes sem nenhuma orientação dos pais.
principalmente falando de pais cristãos, né? Existem pais que às vezes nem têm o que orientar os filhos, infelizmente. Mas, falando de pessoas que às vezes têm o que orientar, mas ficam tão presas ao trabalho, às atividades, que esquecem da orientação aos filhos, né? Isso é bastante problemático, devemos tomar cuidado com isso. Circunstâncias inesperadas como doença, crise econômica, isso pode nos afastar daquilo que planejamos, né? E nós precisamos nos ajustar de acordo com a situação. Lembrando que os filhos são herança do Senhor, aos pais, eles trazem aos pais uma responsabilidade incrível, e portanto nós devemos oferecer um ambiente cristão aos filhos, escola sabatina, frequência à igreja, fidelidade, os dízimos e ofertas, aos princípios, as normas instituídas por Deus, ensino a disposição para trabalhar e o apreço por isso, desde de crianças, saber a importância de organizar as coisas, de ajudar em casa, etc. Garanta uma boa educação cristã, o que é muito difícil hoje, principalmente porque as escolas cristãs, sejam quais forem, muitas vezes o valor ele não é acessível para a maioria da nossa população. Então, assim, mesmo a nossa população cristã tradicional, ela tem dificuldades, né? Até muitos gostariam de colocar, mas não tem condições. Infelizmente, muitas vezes as escolas, mesmo as cristãs, acabam tendo o pensamento meramente empresarial e esquecem muitas vezes da função espiritual que uma escola cristã precisa ter. Isso acaba atrapalhando, e aí nós ficamos aí sujeitos ao que tiver à nossa disposição, né? Então fica muito difícil, mas isso pode ser resolvido. Uma das opções é buscarmos, por exemplo, montar cooperativas educacionais, né? São planos que quem sabe nós possamos desenvolver um dia, só que é preciso que isso seja desenvolvido em conjunto, né? Uma das coisas também, se já tivéssemos esse plano de cooperativas, de morarmos em locais mais propícios, isso teria sido resolvido também, teríamos ali montado escolas, etc, né? Mas nunca é tarde, sempre podemos conseguir alcançar isso, né? O principal que eu vejo é a questão escolar, né? A influência, seja positiva, seja negativa, ela é muito forte na escola. Vamos lá então em 1 Timóteo 5:8. Não repreendas asperamente o ancião, admoesta como pai, aos moços como irmãos, as idosas como mães, as moças como irmãs com toda a pureza. Honra as viúvas que realmente são viúvas, mas se alguma tiver filhos, netos, aprenda primeiro a exercer piedade com a da própria família, a recompensar seus pais. Então veja, a importância. Ora, a que verdadeiramente é viúva e desamparada, espera em Deus, persevera dia e noite. Então ele fala assim, é importante averiguar quem está sendo ajudado. Se realmente essa pessoa precisa de ajuda, o que ela está fazendo, se ela realmente entende e valoriza o que está sendo feito por ela, ou seja, se está tendo um bom resultado, se isso está se refletindo em algo benéfico realmente para aquela pessoa, se não estamos tirando realmente de quem precisa para ajudar quem não precisa. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da família, negou a fé e é pior que o infiel. Se não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, negou a fé e é pior que infiel. E ele complementa dizendo, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, só tenha sido mulher do marido, tenha dado testemunho de boas obras. Então ele fala assim, olha, tem que averiguar realmente, se além da pessoa precisar, se ela está realmente disposta a mudar, se ela realmente tem uma disponibilidade em ajudar, mas a prioridade é para quem? A prioridade é para quem atuou no Evangelho, é para quem ajudou outras pessoas. Essa é a nossa prioridade. Não que nós não venhamos ajudar outras pessoas, evidentemente, mas no processo de planejamento nós vamos ajudar a manter aqueles que efetivamente ajudaram. Ora, se eu tenho duas pessoas para ajudar, uma delas sempre esteve atuando, ajudando, e outra nunca quis saber de nada, é óbvio que eu não vou dar o tratamento equivalente para as duas pessoas, eu vou priorizar aquela que sempre esteve ajudando. Isso é até uma forma de um reforço positivo para a sociedade, né? Então, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que nós acabamos muitas vezes incentivando o não trabalho. Passa muitas vezes, algumas pessoas acabam enxergando que vale mais a pena depender de certos benefícios governamentais a efetivamente buscar melhorar. Isso, infelizmente, é uma dificuldade, né? Se você for olhar, é mais difícil para uma pessoa que
tem uma renda fixa de determinado valor conseguir um imóvel do que uma que não tem. Então você vê que muitas vezes não existe um equilíbrio nas ações governamentais de modo a se incentivar que realmente as pessoas, ainda que obtenham algum benefício, isso seja distribuído a outras pessoas, aqueles que efetivamente lutam pelo país. Então realmente é uma dificuldade. Por quê? Porque os princípios bíblicos não são seguidos. Se fosse, certamente a coisa seria mais equânime, e as pessoas entenderiam a necessidade do trabalho, não seria aberto de qualquer forma, sem nenhum critério, né? Infelizmente isso é muito problemático. E nós temos conselhos aqui milenares da Bíblia, não só em Paulo dando a Timóteo, mas desde a Torá, e desde o Gênesis, na verdade, nós vemos muitos conselhos excelentes que, se fossem seguidos, haveria um equilíbrio entre o auxílio social e a necessidade do trabalho para o desenvolvimento econômico da sociedade, né? Provérbios 14, 23. Começar aqui do 21. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas a beneficência e fidelidade haverá os que praticam o bem. Em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então ele fala assim, olha, tudo que a pessoa puder fazer para ajudar é benéfico, mas ficar só na palavra é pobreza. Então é bastante questionável um benefício em que não haja nenhuma contrapartida da pessoa, por exemplo. Porque tudo que ela pudesse fazer para compensar aquele auxílio que ela está recebendo seria benéfico para a sociedade. Todo auxílio em trabalho público que ela pudesse oferecer, trabalho privado, isso seria benéfico, né? Nós incentivaríamos as pessoas a receberem e a dar uma contrapartida nisso. Então sempre o trabalho seria incentivado, né? Tem um verso muito interessante, um provérbio de Salomão muito interessante aqui. Além desse, né, há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Ou seja, nós não devemos confiar na nossa própria sabedoria, né? Deixa eu ver aqui. Provérbios 14, 4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Não havendo bois, o estábulo fica limpo. Mas da força do boi vem a grande colheita. Ou seja, quer ter progresso, quer ter benefício, enfrente as circunstâncias, né? Trabalhe, né? Você quer conseguir mais coisas, se dedique mais. Então isso é o que o verso está ensinando, né? Onde não há boi, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Então assim, conseguir as coisas dá trabalho. E quando nós mostramos isso para a sociedade passa a valorizar a importância do trabalho, a entender que não dá para ter uma sociedade em que a maioria das pessoas só querem levar vantagem, por exemplo. Isso acaba deixando a sociedade economicamente vulnerável, né? Prejudicada. E por fim, Colossenses 3, 23 a 24, que nós já lemos, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, admoestando com salmos, hinos, cânticos. Então veja, a questão de usarmos todos os dons, todos os benefícios de forma sábia diante de Deus e diante das pessoas, né? Quanto fizer por palavras e obras, fazei em nome de Jesus. E aí, verso 23 e 24. Tudo quanto fizer, faz de todo o coração, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, né? Obedeceis não segundo a carne. Isso é um princípio, né? Isso foi dado aos servos em relação aos seus senhores, mas isso é um princípio para nós. Não obedecer só segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade no coração, temendo a Deus, entendendo que tudo o que nós fazemos vai ter um benefício ou um prejuízo social, vai ser refletido em bom ou mau testemunho para a sociedade. E aí por isso que ele fala, fazer de todo o coração, ou seja, como ao Senhor e não aos homens. Quem fizer agravo, receberá agravo, pois não há acepção de pessoas. Quem cometer injustiça, geralmente vai arcar com alguma injustiça em algum momento da vida, né? É lógico que existem as injustiças. O que é justamente a injustiça? É você fazer algo bom e ter algo ruim acontecendo com você. Então você trabalha, de repente alguém vai, invade sua casa e você perde suas coisas. Então isso é algo, quer dizer, você buscou fazer o correto, mas por causa de alguém que fez o erro, houve uma injustiça com você. Então isso é o que geralmente acontece. Nós estamos sujeitos a isso. Por isso nós devemos estar dispostos a nos ajudar mutuamente uns aos outros e a valorizarmos o trabalho. Trabalhando com integridade. O que é uma vida bem-sucedida?
Em uma situação ideal, os filhos se tornam adultos independentes, o imóvel está quitado, não há dívidas e há um fluxo de renda suficiente. Deus chama seus filhos para um padrão mais elevado no trabalho, a lei escrita no coração, mais vale o bom nome que muitas riquezas. À medida que a sociedade corrói o ensino cristão, é diluído e minimizado, o ensino cristão é diluído e minimizado, ele se tornará ainda mais importante a fim de que o cristão vive e trabalhe em um nível que esteja acima da censura. Por quê? Porque quanto mais a sociedade abandona os princípios divinos, mais elas vão perseguir aqueles que efetivamente querem seguir esses princípios. Leia Gênesis 39, 2 a 5. Gênesis 39, 2 a 5. Então vamos lá. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, um homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então ele foi comprado como um escravo comum. E aí a Bíblia fala, o Senhor estava com José. Foi um homem próspero, estava na casa do senhor egípcio. Vendo o seu senhor que estava com ele, que tudo que fazia prosperava, achou graça aos seus olhos e o servia, pôs a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Veja só, a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Por quê? Porque ele reconheceu que Deus trabalhava com José e, reconhecendo esse trabalho, ele permitiu que José atuasse, trabalhasse, porque fala, então é melhor que ele atue do que outro atue, até do que ele próprio atuando, na administração dos seus bens. Deixou uma pessoa ali que seguia os princípios divinos. Embora o texto não mencione os detalhes, o que José deve ter feito para que seu mestre tivesse então alta conta? Ele foi leal, foi honesto, se dedicou, buscou a sabedoria de Deus, buscou pedir ajuda a Deus, Obviamente teve problemas, em todo trabalho há problemas, Não há nenhum trabalho perfeito em que nunca haverá problemas, Portanto, se vocês comem, bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a glória, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Lição de quinta, buscando conselhos piedosos. Existem vários gurus de gestão financeira, mas Deus nos alertou contra consultá-los, principalmente aqueles que propõem circunstâncias que não são de acordo com a vontade de Deus, Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Ou seja, quando nos deleitamos em Deus, a nossa noção de sucesso muda. Nós não vamos buscar acompanhar alguém simplesmente porque vamos fazer o que ele faz porque ele ficou rico assim, ela ficou rica assim, não. Vamos fazer o que é da vontade de Deus, e Deus vai nos abençoar com aquilo que conseguimos. Provérbios 3, 5 a 8. Provérbios 3, 5 a 8. Como aplicamos o princípio da confiança nas questões financeiras básicas? Entre os muitos conselhos bíblicos valiosos sobre gestão financeira estão: 1. Organize-se. Organize-se. Muitas famílias sobrevivem apenas com o salário. Então aprenda a se organizar com aquilo que tem. Gaste menos do que ganha. Economize uma parcela de cada período de pagamento. Além de você gastar menos, por que você tem que aprender a gastar menos? Para poder poupar, para aprender a gastar. Isso é o que nós precisamos aprender juntos. Evite dívidas como evitaria uma doença. Provérbios 22, 7, que nós já lemos, em lições anteriores, que fala de o que toma emprestado é servo do que empresta. Tamanha a força do conselho é justamente para quê? Evite ao máximo pegar emprestado, depender de alguém, ficar endividado com alguém. Procure sempre manter suas dívidas dentro do que você pode pagar. Seja um trabalhador diligente. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Quer mais
evidência bíblica de que uma sociedade só progride se todos tiverem em mente a necessidade de todos auxiliarmos a sociedade e não exigirmos cada vez mais benefícios sem termos nada, sem estarmos fazendo nada para auxiliar nesse sentido. Então veja, uma sociedade que ela entende a necessidade do trabalho, ela vai realmente buscar ajudar aqueles que efetivamente não têm condição de ser ajudados. Aos outros, nós vamos fazer o quê? Nós vamos compartilhar uns com os outros o quê? Os benefícios do trabalho. Então alguns nós vamos ajudar como? Dando condições de trabalhar, dando condições de atuar. Aqueles que efetivamente não têm condições, aí nós vamos ajudar de outra forma. Agora, aqueles que têm condição, a melhor coisa que podemos fazer por essas pessoas é dar a eles condições de trabalho. Oferecer um benefício, mas com uma contraprestação de trabalho. Não só para valorizar, mas para que a sociedade se mantenha equilibrada economicamente. Isso é o que traz benefício. Conselhos que estão milenares, que estão lá desde o Gênesis na Bíblia, que se fossem seguidos poderiam auxiliar muito. Lembre-se, seja financeiramente fiel a Deus, e lembre-se que aqui não é nosso verdadeiro lar. Então, quando a nossa prioridade é o mundo espiritual, nós valorizaremos aquilo que efetivamente é importante na nossa vida, de acordo com os princípios bíblicos. Filho meu, não te esqueças da minha lei, teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Aumentarão os dias, acrescentarão anos de vida e paz. O verso 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece a Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos próprios olhos. Não está dizendo aqui que nós não devemos ser sábios, mas não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Teme ao Senhor e te aparta do mal. Ou seja, seja sábio, mas na sabedoria de Deus. Isso será saúde para o teu âmago, medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos. Já estudamos isso em outras lições também. Se encherão seus celeiros, transbordarão seus lagares. Filho, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, como o pai ao filho, a quem quer bem. Então esses são princípios extremamente importantes que a Bíblia nos coloca. Nós vemos uma sociedade em que ninguém, até dentro das igrejas, a palavra não, ela tem sido olhada, não, né? Vamos abordar só os aspectos positivos, né? Não terá os outros eu diante de mim. Não, vamos pensar no aspecto positivo. Por quê? Porque as pessoas não querem entender a necessidade de se impor limites. O não é basicamente imposição de limites. Não atravesse a faixa amarela. Qual é o problema disso? Mas se você coloca o não, se você coloca o não e a pessoa fica ofendida com aquilo, é porque ela não tem disciplina. Porque qualquer pessoa entende o que é o sinal vermelho. É para não atravessar. Então nós precisamos de limites. A Bíblia sempre colocou isso, a importância de entender os limites. Por que Adão e Eva caíram? Porque não reconheceram a necessidade de se impor limites a si mesmo. Deus estabeleceu limites para eles e eles acharam que não precisavam daquele limite. Por que Caim condenou seu irmão? Por que Caim fez aquilo com seu irmão? Porque ele não enxergou a necessidade de impor limites a si mesmo. Deus havia imposto limite a ele. Por que Israel caiu? Por que nós caímos? Porque não reconhecemos a necessidade de impor limites a nós, muitas vezes. É importante, o não é importante. É importante falar o não para a criança. Não pode fazer isso. Porque a religião de pode não pode, mas essa é a religião bíblica. Determinadas coisas podem, determinadas coisas não podem. Se você fizer o que pode ser feito, a vida é bênção, saúde, felicidade. Vai ter infortúnios? Vai, mas via de regra. Mesmo diante dos infortúnios, nós vamos ter paz diante de Deus e com o nosso próximo e conosco. Agora, numa vida em que tudo pode, né? Então, é uma vida em que pessoas que não sabem impor limites. Nós estamos vendo isso constantemente. As igrejas, não existe mais limites na educação dos filhos. Os filhos fazem o que querem, muitas vezes. Não existe disciplina. E aí essas crianças crescem. Que tipo de jovem, de adolescentes vão ser no futuro? Porque elas não têm limites, né? Crianças que não tiveram limites impostos pelos pais, pelas pessoas próximas, que limites elas vão aprender a impor para si mesmas se elas não tiveram limites impostos a elas? Então veja o grande problema que nós vemos. Por quê? Justamente porque a Bíblia diz: o Senhor repreende aquele que ama, Ele impõe limites às pessoas, Ele fala como educar os filhos, Ele fala da importância
de fazer com que os filhos reconheçam a necessidade da reverência em todos os lugares, em casa, na escola, no trabalho. Então, nós vivemos uma sociedade que padece, infelizmente, por quê? Porque não segue os conselhos bíblicos. Isso é um grande problema para nós. Estudo adicional. Não pode ser adequado nem completo nenhum projeto de negócios ou plano para a vida que apenas compreenda os breves anos de existência e não tome providências para o interminável futuro. Ou seja, não faz sentido trocar a eternidade por uma vida um pouco melhor aqui. Não faz sentido. Principalmente para aquele que é cristão, que acredita, não faz sentido se enganar, achar que viver uma vida sem limites aqui, viver uma vida de qualquer jeito e trocar, que é basicamente trocar a eternidade pela vida aqui. Precisamos seguir mais de perto o plano de Deus relativo à vida, entregar nossos caminhos a Deus e observar as indicações de suas providências. São regras que asseguram orientação certa na escolha de uma carreira, e não só de uma carreira, mas de tudo na nossa vida. Não que todos sejam chamados para ser pastores ou missionários, mas a todos é dada alguma função espiritual. Que nós possamos entender a necessidade disso, como viver a nossa vida, a importância de, quando nós colocamos em mente a prioridade à nossa vida espiritual, nós vamos buscar nas Escrituras como nos educar, como educar uns aos outros, e principalmente a questão de filhos, irmãos. Nós temos que ter cuidado com nossos filhos. Nossos filhos precisam crescer sabendo que existem limites, que é preciso haver respeito, que é preciso haver disciplina. Existe tempo para tudo, existe tempo para brincar, existe tempo para estudar, existe tempo para prestar atenção. Uma criança que cresce sem disciplina, fatalmente vai ser um adolescente sem disciplina, que não vai ter a noção correta da vontade de Deus. Consequentemente, ele não vai ter interesse na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela constantemente nos leva à nossa autoanálise, autocrítica. Estou fazendo errado, preciso me impor limites. E uma criança que não aprende a ter limites em nenhum momento da sua vida, ela não vai ter facilidade, ela vai ter muita dificuldade em impor limites a si mesma, porque ninguém nunca impôs limites a elas. Então nós devemos pensar bastante nisso. A nossa sociedade tem padecido bastante, porque nós, como pais, muitas vezes estamos falhando na educação dos filhos, não estamos sendo cristãos que deveríamos ser na educação de nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Convido vocês para uma oração final. Obrigado, Pai, pela chance que tivemos de falar a Tua mensagem. Perdoa por nossas falhas e pecados, nos purifique, nos auxilie, que nós entendamos que o mais importante é a nossa vida espiritual, e tendo isso em mente como cristãos, temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, e tendo em mente, baseados nos ensinos que o Senhor nos dá através dela, nós possamos viver a nossa vida como maridos, como filhos, como pais, como irmãos, trabalhadores, na nossa vida social, em todas as coisas que fizermos. Imploramos pela Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.